começo então, Manuel, com a pergunta inicial: por que a igreja precisa de um direito canônico? E qual a importância de se conhecer um pouco? Se isso afeta todos nós católicos? Qual que é a importância do direito canônico? Bom, existe um problema até hoje, né, da igreja, sério, de que isso veio ocorrendo desde alguns anos, né, algumas décadas aí, especialmente no pós-concílio, de que o direito não é algo pastoral, não é algo que vale a pena para a igreja, não é algo que a igreja precise trabalhar, né? É como se o direito atrapalhasse a igreja em alguma das suas funções, principalmente a função principal dela, que é de salvar almas, né? E é o contrário. Na verdade, o direito ele está ali para auxiliar isso, né? Porque o que acontece? A gente tem uma igreja que é santa, né? Uma igreja que é santa, é católica, é apostólica, mas ela é santa, nós não. Nós somos pecadores. As pessoas que estão à frente da igreja são pecadoras. As pessoas que estão na hierarquia da igreja são pecadoras. Nós, leigos, somos pecadores. Então, o direito ele precisa regular todas essas relações, né? Essas relações entre as pessoas que estão à frente, como elas vão ficar à frente, até que ponto elas ficam à frente, o poder delas vai até quando quando o poder na prática, por exemplo, até onde vai o poder de um bispo, a legislação de um bispo, e a partir de quando começa a do Papa, ou vice-versa, até onde a do Papa entra dentro das dioceses, quais os direitos que os fiéis, e aí eu digo fiéis, eu estou falando todos os fiéis, né? Fiéis clérigos, fiéis leigos, fiéis religiosos, quais os direitos que esses fiéis têm, ou eles não têm direitos, né? Nós, fiéis, leigos, nós temos direitos dentro da igreja, ou nós não temos direitos? Nós temos que ficar quietos, calados, e aceitar tudo o que vem. Então, o direito canônico, ele sempre precisou vir para regular essas coisas. O direito canônico ele não nasceu agora, ele não nasceu com o Código de 1983, nem com o Código de 1917. O direito canônico existe desde sempre, desde que existe igreja, né? Mesmo que lá no comecinho da igreja, lá nas primeiras décadas, né, nos 2 primeiros séculos, tivesse uma dificuldade de se desenvolver por causa das perseguições, mas precisava existir. No primeiro século, 30 anos depois de Jesus, já aconteceu um concílio. O que é um concílio se não colocar chegar ali para discutir e colocar o direito em prática, não é? Foi o concílio de Jerusalém. Então, o direito ele é essencial, ele precisa existir para que as coisas não fiquem soltas, né? Para que as pessoas possam ter um limite, as pessoas que têm algum poder possam ter um limite, e que os fiéis também possam saber até onde ir, o que podem fazer, o que têm direito, quais são os seus deveres também. Claro, os leigos também não têm só direitos. Quais são os seus deveres e tudo mais. Regular tudo isso. Regular desde coisas simples, que parecem simples, mas não são tão simples, como a transferência de um pároco, como quem vai ser pároco, quem vai ser vigário, como vai ser eleito um bispo, quais os critérios, o que um cardeal faz, o que o Papa faz, até onde vai a legislação universal, o que a legislação de uma diocese pode fazer, o que não pode, entendeu? Tudo isso engloba no direito. É preciso que o direito venha falar desse tipo de coisa. Então, o direito, ele precisa existir para tudo isso. Só que ele não pode perder de vista a salvação das almas. Essa é a grande diferença que nós temos com o direito civil, por exemplo, né? O direito do Estado, o direito estatal. O direito estatal, ele vem para organizar uma sociedade, o direito canônico também vem para organizar uma sociedade. Mas ele vem para organizar uma sociedade que tem apenas nela mesma o sentido de existir. O direito canônico, não. Ele vem para organizar uma sociedade que busca algo além dela própria. Ela busca um fim maior do que ela mesma.
busca a salvação das almas. Então, o direito precisa buscar a salvação das almas. É a finalidade maior. Está lá no último cânon do Código de Direito Canônico isso. E é assim que o direito tem que ser trabalhado dentro da igreja. Nunca de uma forma legalista, de uma forma na letra fria da lei, na forma de dura lex, sed lex, né? A lei é dura, mas é a lei. Não é assim. A gente precisa ter também um caráter mais pastoral da igreja, do direito, para poder trabalhar esse próprio direito dentro da igreja. Que o direito canônico não se difere da ação da igreja, né? É uma ação da igreja para a salvação das almas. Aí eu já queria fazer o esclarecimento aí dos termos, né? Qual que é a diferença dos termos direito eclesial, direito eclesiástico, se é que tem diferença, e direito canônico? Bom, direito eclesiástico é o direito civil, né, o direito dos estados, quando toca no fenômeno religioso. Então, todas as vezes que o Estado for falar, for legislar, for judicializar qualquer coisa com relação ao fenômeno religioso, vai ser direito eclesiástico, né? Então, a gente está tendo alguns exemplos agora nesse momento, né, histórico nosso, que por exemplo, alguns decretos de muitos prefeitos, governadores e tudo mais, tocam no direito à liberdade religiosa. Então, é direito eclesiástico. E aí não só o direito eclesiástico, não só dos católicos, mas de todas as religiões. Né? Não só dos católicos, não só dos cristãos, mas de todas as religiões. Então, normalmente, o direito eclesiástico, quando ele vem à tona, ele vem para poder falar sobre liberdade religiosa. O motivo, normalmente, é esse. Ou ele vem de forma, em alguns estados, em alguns momentos, em algumas legislações, ser autoritário e entrar demais no direito à liberdade religiosa e tolher a liberdade religiosa, ou ele vem fazer o que ele precisa fazer, que é garantir esse direito à liberdade religiosa, que é natural. O direito à liberdade religiosa é natural, então o Estado ele não tem que conceder, ele tem que reconhecer e dar todas as possibilidades para que esse direito seja exercido. Isso é direito eclesiástico. Direito canônico, direito eclesial é a mesma coisa, é direito da igreja. E aí já é um direito interno, né, um direito da igreja, não é um direito interno no sentido, às vezes a gente pode ter algum jurista por aí, mas não é um direito no sentido de direito administrativo, né, como se a igreja fosse uma associação ou um ente governamental, qualquer coisa assim. Não, é um direito autônomo dela, né? Mas é um direito dela. Então é um direito canônico, como nós temos o direito brasileiro, nós temos o direito da França, da Itália, do Japão, da China, nós temos o direito canônico, não o direito autônomo. Aí a gente fica a diferença dessas coisas. Muitas vezes eles se tocam, né? No direito canônico, muitas vezes, como é um direito também muito diferente dos outros, porque se você tem, aqui no Brasil, você tem o direito brasileiro para os brasileiros dentro do território brasileiro, certo? E alguma legislação para os brasileiros que estão fora do país, mas isso é exceção. A igreja não. A igreja ela não tem uma legislação só exclusivamente para quem mora no Vaticano. Existe a legislação para quem mora no Vaticano, mas ela não é feita para isso. A legislação toda ela é feita para pessoas que estão no mundo inteiro. Então, é complicado você lidar com uma legislação que precisa lidar com culturas diversas do mundo inteiro, legislações diversas do mundo inteiro, pessoas de diversas histórias, né, formações histórico e tudo mais. Então, muitas vezes, em muitos casos, é preciso que o direito canônico canonize, né, assim é a expressão, canonize a lei civil. Então, ela aceita, por exemplo, a lei civil em alguns casos, para facilitar, para ficar menos legislação para a gente também, né? Afinal de contas, se dá para usar a civil, vamos usar a civil, que é melhor. Então, existe aí essas diferenças nesses direitos, vamos dizer assim. O direito canônico, assim, esclarecendo, acho que já foi falado nas nossas histórias, e a gente falou várias vezes, o direito canônico não é só o código de direito canônico, que é aquele livrinho
que é aquele documento que você acha no site do Vaticano. Então, é uma coisa muito mais abrangente. Agora, só para o pessoal que não é da área, nem da teologia, nem do direito, tentar fazer uma comparação, assim, o Código de Direito Canônico seria comparado ao quê? Você já disse que o direito canônico é comparado ao direito do Brasil, mas no direito civil tem vários códigos diferentes. O Código de Direito Canônico é o quê, assim, nessa comparação? Márcio, olha, existe uma questão que não vai dar para a gente comparar muito bem, porque nos países, via de regra, você tem uma Constituição, né? Tem a Constituição aqui em cima, aí embaixo vem as leis, códigos e tudo mais, né? Leis complementares, e aí leis ordinárias, aí vai descendo. A hierarquia das leis, né? Na igreja, existe também uma hierarquia, claro, mas a gente não tem uma Constituição. A igreja não tem uma Constituição, apesar de lá no pós-concílio, né, isso tenha sido bastante discutido. A igreja resolveu, no final das contas, na década de 70 foi muito discutido isso, mas no final das contas o que a igreja, eles decidiram, e decisão partiu bastante da parte de São João Paulo II, né, foi de que não teria uma Constituição. Não teria uma Constituição pelo fato de que não teria, a gente não tem um poder constituinte. Como eu falei agora há pouco, para o Estado, aquela nação, aquele povo, aquele direito é feito para aquele povo, para aquela nação, naquele território. Né? A igreja não. Então, quem seria o poder constituinte nosso? Seria o próprio Jesus Cristo. Então, ele não ia descer com um código, com a Constituição pronta. Então, a igreja entendeu que não tem condições de fazer uma Constituição para depois fazer diversas leis ou códigos ou o que fosse abaixo dessa Constituição. Então, preferiu deixar essa norma constitucional de lado, apesar que existe um direito constitucional no direito canônico, né? Mas o que resolveu fazer em termos de legislação foi fazer um código que seria a diretriz para todas as outras normas que viriam daí para frente. Então, logo ali no começo do código, logo nos primeiros cânones, né, falado o que o código, a quem ele atinge, como ele atinge, quais as leis foram revogadas com ele. Então, foi revogado o código de 17, foram revogadas todas as leis que não estão de acordo com o código atual, né, com esse nosso código de 1983. Então, ele recepciona, claro, tudo que existia antes, mas ele recepciona o que não vem de confronto a ele. E existe aí abaixo dele, então todas as legislações, outras legislações que existem, e existem muitas, diversas, todas essas outras legislações precisam ir nos princípios lá do Código de Direito Canônico. Né? Então você, por exemplo, o Código ele optou por não legislar sobre ritos litúrgicos. Né? Está lá no cânon 2 do Código de Direito Canônico. Ele optou por não legislar sobre ritos litúrgicos. Mas existe uma legislação sobre ritos litúrgicos, tanto na igreja latina quanto nas orientais, todas, existe uma legislação sobre ritos litúrgicos. Mas essa legislação ela não pode entrar em choque com o código. E por aí vai. Né? No direito matrimonial existe uma legislação só para o processo matrimonial, né? que é uma instrução chamada Dignitas Connubii. A Dignitas Connubii é enorme. E ela não pode chocar com o código. Né? E aí a gente tem diversas outras legislações. Então, a gente não tem uma Constituição, mas a gente tem um código que traz diversos princípios sobre muita coisa. E não pode bater de frente ali, porque senão vai estar sendo irregular. Então, toda a legislação que é feita a partir daí é feita com vistas ao código, né? Sim. Por isso que a gente cita tanto o código. Já tocou em algumas outras questões que apareceram aqui. É que se existe uma diferença das leis da igreja, do código, para as diferentes regiões, diferentes países, diferentes ritos litúrgicos, e
se existe dentro do direito essas especificações, direito constitucional, direito processual, direito penal. Bom, vamos por parte, então. Se existe diferenças de legislações, né? Existem muitas, porque, para começar, cada diocese tem a sua legislação particular. Certo? Então, se cada diocese tem sua legislação particular, a gente precisa saber da onde, com base em que essa legislação vai ser criada. Então, quando um bispo lá da sua diocese solta um decreto sobre determinada coisa, né, sei lá, que seja um diretório catequético, né, que é legislação. Ele faz um diretório catequético lá para a diocese dele. Ele não pode fazer de qualquer forma. Ele está olhando algum princípio de algum lugar. Então ele olha da Igreja Universal, né? Universal é a igreja que está no mundo, né? Não é a igreja do Edir Macedo, é a igreja que está no mundo. Então não é a igreja particular, né? A gente chama de igreja particular as dioceses, arquidioceses, e a Igreja Universal quando você vai falar do mundo inteiro. Então, cada igreja particular, cada bispo, tem a sua legislação particular, que vai estar ligada à legislação universal. Né? Então, a gente já começa por aí. Em outro momento, a gente tem também, a gente não tem só o Código de Direito Canônico. O Código de Direito Canônico, esse que nós temos acesso, é para nós, latinos, ocidentais, né, do rito latino. A igreja tem mais 23 ritos. São 24 em todos. Tem mais 23 ritos. Nós somos a maioria, mas tem mais 23. Não são, a gente não pode confundir com aquelas igrejas ortodoxas, a igreja ortodoxa, né? Aquela lá do cisma de 1054, não são aquelas. São igrejas orientais, em plena comunhão com a igreja católica, que se submetem ao Romano Pontífice, né, ao Papa e tudo mais. Só que elas são igrejas rituais, de ritos diferentes. E quando a gente fala de rito, a gente não está falando só de rito litúrgico, a gente está falando de toda uma cultura, de toda uma história, né? Uma outra dessas igrejas é mais antiga, inclusive, do que Roma. Antioquia, por exemplo, é mais antiga do que Roma. Pedro passou por Antioquia. Então, São Pedro, né, passou por Antioquia. Então, é mais antiga do que Roma. Então, os antioquianos são mais antigos. E tem legislação própria, e tem tudo isso. Então, existe diversas legislações. As igrejas orientais têm um código só para eles, e dentro desse código é possível que existam, para cada uma dessas igrejas, dessas 23 igrejas rituais, existe também uma legislação própria. Então tem muita coisa, é muito amplo, né? É muito grande. Agora, a outra pergunta era o que? Se existe penal, essas coisas, né? Sim, existe. Dentro do próprio código que nós temos, existe o direito processual, existe o direito penal, existe um direito administrativo, existe as normas gerais, existe um direito sacramental, né? Existe uma série de divisões ali dentro, que vão sendo feitas, e também existem outras que vão vindo por legislações esparsas, né? Por legislações que não estão no código. Então tem sim, tem bastante. Agora, uma pessoa perguntou por que hoje não se estuda mais o direito canônico nos cursos de direito? Como se deu esse processo? Então, se estudava isso? Tinha alguma relação com o estudo do direito? Olha, o direito canônico, na verdade, assim, hoje é difícil até você encontrar uma universidade católica que tenha cadeira de direito canônico, infelizmente. Né? Você vê não só universidades católicas, mas PUCs, né, pontifícias universidades católicas, que não têm cadeira de direito canônico, e deveria. As demais, que fosse por história, né, porque o direito canônico está na história de várias desse direito, né, principalmente o nosso direito, que é de origem latina, né, que toda essa estrutura que nós temos aqui de direito romano e tudo mais. Então, na faculdade, a gente acaba estudando, em uma ou outra faculdade, eu tive direito romano, por exemplo, mas muitas nem isso têm. Só que aí eles fazem assim, tem o direito romano, aí de repente eles
pulam a história como se ela não existisse e já vai direto para a era constitucional, né? Já pula lá para depois do absolutismo, que surgem as constituições e tudo mais. E nesse espaço aí de mais de 1.500 anos, o que aconteceu? Certo? O que aconteceu é que o direito canônico é que era a legislação principal, era a legislação mais desenvolvida. Muita gente que acompanha, que estuda e tudo mais, sabe que a questão da Inquisição, como é que funcionava, né? A Inquisição, apesar de todas a gente lê hoje como funcionava e tudo, acha meio bárbaro, mas aquilo lá foi uma evolução gigantesca para a época. E isso foi coisa que veio do direito canônico, né? Se dependesse do Estado, era sempre, a maioria das penas era morte, era mutilação, era uma loucura aquilo. Então, o próprio processo, né, a possibilidade de haver um processo penal veio da igreja. O Estado muitas vezes não desenvolvia isso não tinha, não pensava nisso. Então, seria importante demais estudar, nem que seja por história, né, por questões históricas, nas universidades que não são católicas. Nas católicas, porque são católicas, né? Aí, obviamente, a própria existência da universidade católica, a própria possibilidade daquela universidade católica que você está estudando, pontifícia, universidade católica que seja, é porque existe no direito canônico todo um regramento para saber o que é uma universidade católica, o que é uma pontifícia universidade católica, quais são as diferenças, o que é uma universidade eclesiástica, e por aí vai. Né? Então, o próprio direito canônico já dá isso. E as pessoas não sabem, não têm noção qual que é a diferença. Mesmo se você for dentro de uma PUC e perguntar para um aluno de uma PUC qual que é a diferença entre vocês que são PUC e a outra universidade ali do lado, da outra diocese, que é a Universidade Católica. Não sabe, não existe, não tem noção. Sabe que uma é maior do que a outra, mais estruturada do que a outra, ou qualquer resposta assim que vai aparecer. Mas por quê? O que fez uma ser pontifícia e a outra não? Qual a diferença? Né? Então, o estudo do direito canônico seria essencial dentro dessas universidades, pelo menos dentro da católica e nas outras por questões históricas, né? Pelo menos é a forma que eu vejo, né? O que eu penso. E também até para poder, dentro estudar o direito canônico, seria interessante e importante demais, porque é muito importante entender esse fenômeno religioso, entender a questão da liberdade religiosa e, principalmente, entender uma coisa que as universidades também não estudam mais, que é direito natural. Não se estuda mais direito natural nas faculdades. Acabou. Não tem mais. Então, quando você estuda o direito canônico, ele leva ao direito natural, porque ele vem, né, ele estabelece critérios através do direito natural e do direito divino. Então, não tem como não estudar, não saber, pelo menos os conceitos disso. As universidades hoje não estudam mais esse tipo de coisa. Infelizmente, algumas universidades católicas só mantiveram o nome, né? Só tem o católica no nome. No ensino acabou também, né? Infelizmente. E assim... e assim, mas também eu vejo, até pela prática aqui, que é muito difícil, mas muito, muito difícil mesmo, a gente lidar com a Universidade Católica, sabe? As PUCs e tudo mais. É tudo muito grande, é tudo muito tomado, não dá para você simplesmente, muitas vezes não tem condições de você simplesmente virar assim e falar, bom, vamos demitir todos os professores que estão falando alguma coisa aqui contra, porque o problema não é falar, não é nem o professor não ser católico, ninguém falou isso, ninguém nunca fez isso. A questão é ele entrar lá e começar a mentir contra, né? O que acontece demais. Então, é muito difícil você virar e falar assim, vamos demitir todos, e aí nós vamos colocar quem no lugar? Entendeu? Existe esse problema. Se é possível, se não é possível, por que é possível e por que não é possível, aí a gente tem que entrar em muitas outras questões. Mas o problema imediato, agora, seria quem colocar no lugar? Existem pessoas qualificadas para serem colocadas no lugar? Pode ser que existam.
Nós, católicos, nós estamos nos qualificando para entrar nesses lugares, nós estamos buscando estar nesses lugares que é nosso, né? Como professor, como coordenador, o que quer que seja, nós estamos buscando isso, ou a gente simplesmente deixou para lá. Simplesmente a gente cobra do bispo, dos padres e tudo mais, sem fazer a nossa parte, porque é fácil, né? Muitas vezes é fácil, né? A gente cobrar lá e se resolvam para lá e eu fico aqui esperando a solução. A gente é parte disso, a gente precisa também participar disso da melhor forma possível e especialmente se qualificando, se colocando à disposição. Se você é professor, se você quer ser professor, se qualifique, se coloque à disposição, vá lá, busque, procure, bata, né, bata nessa tecla, porque também não vai ser fácil entrar, porque não vão te deixar entrar, mas bate na tecla. É preciso que a gente ocupe esses lugares dentro dessas universidades, né? A gente está na metade dessa live. A gente começa agora com algumas questões mais pontuais, específicas, que o pessoal sempre pergunta. Aí eu selecionei algumas aqui. Excomunhão, um assunto do direito canônico. Aí perguntou se a excomunhão automática ela precisa ser declarada. Direito penal é sempre o que mais chama atenção, né? Até na faculdade lá, o direito penal civil também é o que mais chama atenção, é o que mais surge casos mais... Mas existem dois tipos de excomunhão, né? A excomunhão automática e a que não é automática. Se ela é automática, claro que não precisa de nada mais, basta o fato acontecer. E a outra não, a outra excomunhão precisa de um processo, né? Precisa de tudo isso. Só que existe um problema aí na hora de que as pessoas, eu vejo muita gente falando sobre excomunhão, na internet mesmo, e as pessoas falam muita bobagem, né? Sobre o assunto. Chamam os outros de... É a mesma situação quando fica chamando os outros de herege, né? Eu sei que muita gente acaba chamando por chamar e tudo mais, mas só que não é assim. A pessoa não é herege porque ela falou uma besteira, né? Porque ela falou alguma coisa que vai contra a doutrina, ou alguma coisa, não é por isso que ela é herege. Assim como a excomunhão, ela não dá para acontecer assim de uma hora para outra, a qualquer momento, de qualquer jeito. A excomunhão automática, ela é um critério de direito eclesiástico. Direito eclesiástico é outra definição que a gente não deu aqui, mas a gente tem questões, a gente tem o direito natural, né, que é aquele escrito no coração das pessoas, a gente nasce com ele, né, escrito no coração do homem, a gente nasce com ele e tudo mais. O direito divino, que aí o direito divino é aquele direito que é de Deus, né, Sagradas Escrituras. E existe o direito eclesiástico. O direito eclesiástico são as leis da igreja, aqui desse mundo, né? Quer dizer, são leis que a igreja vai poder mudar. A igreja não pode mudar o direito divino. Ela não vai mudar isso. Então a igreja nunca vai aprovar aborto. Porque não tem jeito. Ela não tem nem competência para poder aprovar um negócio desse. Porque vai contra tudo, né? Vai contra o direito natural, vai contra... O primeiro direito natural que existe é o direito à vida. Já o direito eclesiástico ela pode mudar. Então, se hoje existe, por exemplo, ou se o padre hoje não pode casar, né, é por uma questão de direito eclesiástico. Apesar que a igreja não vai mudar isso, né, os próprios papas, alguns já manifestaram isso, que a igreja não vai mudar isso, mas poderia, porque é uma lei eclesiástica. Em algum momento da história, não foi Cristo que trouxe, não é direito divino, nada disso. Foi a própria igreja que no Concílio de Trento definiu que os padres não são celibatários. Então, é o direito eclesiástico. Então, assim, a excomunhão, voltando lá, né, a excomunhão automática, ela é colocada por direito eclesiástico. No momento, a gente tem alguns critérios, alguns pecados que levam à excomunhão automática. Aborto, por exemplo. Né? Não só quem aborta, mas quem participa e tudo mais. Então, é um critério de excomunhão automática. Pode ser que um dia, Deus queira,
que a sociedade se conscientize disso, conscientize que esse direito, esse pecado, né, não realmente é um pecado e que não deve mais acontecer e tudo mais, e pare de fazer. Então a igreja poderia tirar essa excomunhão automática. É uma questão social, de momento. Então isso foi colocado agora. Não sempre foi excomunhão automática você ter o aborto, por exemplo. Não sempre foi, a vida inteira foi assim. Foi colocado agora, porque foi necessário. Porque a igreja percebeu o quanto isso estava sendo divulgado como uma coisa natural, e não é. Então ela quis dar ênfase nisso. E aí vem a questão também do entendimento disso. E de quem pode ser excomungado. Né? Excomungado só pode ser um batizado. Uma pessoa que não é batizada não tem jeito de ser excomungada. Ela vai perder a comunhão com o quê? Se ela nunca teve comunhão com nada. Então ela não pode ser excomungada. Também ela precisa... não existe também uma coisa que o pessoal pergunta bastante, questão de excomunhão, é a questão de como cumprir, né? Como cumprir uma pena dessa. Bom, o direito penal, para os leigos, para nós que somos leigos, acaba sendo uma coisa muito de direito não, de uma questão muito soteriológica, sabe? Muito de salvação, muito lá de juízo particular, porque a igreja não tem muitas condições de obrigar você a não entrar na fila da comunhão. Se você fez um aborto, né, e tem excomunhão automática e tudo mais, e entra na fila de comunhão, você vai comungar, isso não... Como é que o padre vai saber que isso aconteceu? Pode ser que o seu confessor saiba, né, e você nem confessou nada, mas pode ser que o diretor espiritual saiba, pode ser que alguém da sua cidade saiba, mas aí você vai para outra cidade e faz isso. Então, assim, não tem controle, né, não tem jeito de controlar isso. Então, fica por questão de consciência. A pessoa precisa ser conscientizada, e aí vem a parte de formação de nós católicos, né? Então, só indo direto na pergunta aí, que é a questão de direito eclesiástico, de excomunhão automática, a excomunhão automática ela não precisa ser declarada. Ela é porque ela é automática, né? Então, não tem um processo para ela. O outro, sim, outras questões têm um processo. Lutero teve um processo. Ele foi excomungado através de um processo canônico, tudo mais. Agora, é automática, não. Automática é automática. Agora, algumas questões rápidas. Assim. O pessoal sempre pergunta, principalmente casamentos. Né? Muita gente acha que direito canônico só trata de direito matrimonial, nulidade. Alguns falam anular casamento. Então, vamos para o básico aqui. O que é o mínimo necessário para acontecer um casamento válido? Bom, o mínimo necessário é que, primeiro, que quem for casar seja batizado, né? A partir daí, a gente vai para outros critérios. Então, se a pessoa é batizada, então, é por isso que pede, né? Quando vai casar, pede o batistério, né, a certidão de batismo. Ela também não pode ter nenhum impedimento. O impedimento não é só ela já ser casada. Se ele, por exemplo, tiver um voto público de castidade, ele não pode casar, ele precisa ter licença, primeiro, da igreja para poder casar. Ele tem que ter outros critérios, tantos outros que se coloca. Idade, né? Tem uma idade mínima para casar. O casamento é entre homem e mulher, não existe casamento entre homem e homem, mulher e mulher, homem e papagaio, mulher e sei lá o que mais. Igual a gente vê por aí, está acontecendo por aí agora, né? Questão de consanguinidade, né? Existe um limite para isso também, você não pode casar com um parente tão próximo, existem os limites de consanguinidade, existem os limites de afinidade, né? Não pode casar com a enteada, não pode casar com a sogra, né? Então, tem uma série de critérios que vêm depois do batismo. Então,
Seriam várias coisas, muitas questões, né? Hoje, infelizmente, tem muita gente casando sem nem ter a mínima noção de nada. E muitas vezes elas não têm outro critério que existe, que é ter pelo menos equilíbrio, né? Psíquico. O mínimo de conhecimento também da sua fé. Hoje, o que tem de gente casando sem o mínimo conhecimento, sem maturidade espiritual, é muito grande. Né? Muito grande. Aparece aqui no escritório muita gente que na hora que a gente vai conversar e tudo mais, você percebe que não tinha, na época que casou, a mínima condição de casar, porque não sabe nada da fé. Não tinha, muita gente não sabe o que é indissolubilidade. Muita gente acha que fidelidade é uma questão só social, é uma questão de que as pessoas são fiéis porque eu não quero, é uma questão de respeito humano, né? Eu não quero machucar o outro, eu não quero... Então, quer dizer, se é uma questão só social, então, se ninguém ficar sabendo, tudo bem, né? Então, muita gente realmente pensa assim, não consegue perceber a questão da unidade no casamento, que é essa fidelidade, a questão da unidade no casamento como algo que realmente faça parte, que não vem de uma questão social, é divino. A questão da dissolubilidade, que é para a vida toda, e quando é para a vida toda, é para a vida toda, não é até quando eu quiser. A questão dos filhos, de estar aberto à vida, também é outra situação que acontece demais ultimamente, né? Você vê casais que querendo casar já sabendo que não vão ter filhos nunca, porque eles não querem ter filhos nunca. Então eles estão totalmente fechados à vida. E por aí vai. Então tem muitas situações. E esses conhecimentos mínimos que o casal deveria ter, assim, é uma questão que deveria ser tratada na preparação dos noivos e que às vezes é deixado de lado ou os próprios noivos não dão a devida importância. Inclusive, naquele processo inicial para se casar, tem essas perguntas básicas, né? Assim, se é por toda a vida, aquelas mesmas perguntas que se faz no casamento é feita antes, por escrito até no papel, e às vezes a pessoa nem se dá conta, ou mente, ou às vezes... Márcio, mas não só, sabe? Porque o próprio, no código também aparece isso, que a preparação, ela tem 3 fases. Normalmente a gente leva em consideração só essa última, que é a fase imediata, que é imediatamente antes do casamento, que é o que a gente chama de curso de noivos, que a maioria é uma lástima, né? Na verdade. Porque você tem, em muitos lugares aí você tem o que? Uma tarde? Um sábado à tarde? Um domingo à tarde? Ou nem isso, né? Então, isso é a preparação imediata. A pessoa já devia chegar ali com a catequese, lá desde criança, sendo falado isso. Isso é uma preparação que precisa ser feita desde a catequese. Depois, na juventude, lá no crisma, lá naqueles momentos ali de formação, isso precisa também ser falado. E depois, quando está prestes a casar, sim, aí a gente faz. Mas só que aí não dá para deixar tudo para a última hora. Não dá para deixar para a pessoa entender tudo o que ela deixou de entender durante a vida em uma tarde de sábado. Né? E a gente coloca isso, até o Papa Francisco falou muito disso, né? Que é preciso que os cursos de noivos sejam mais atentos a isso. É questão de tempo mesmo, de dispensar tempo com os noivos. Uma tarde de sábado, uma tarde de domingo, ou que seja o final de semana inteiro, não serve. Porque essas pessoas precisam de muito mais do que isso. Só que também não serve colocar as pessoas um mês fazendo palestras sobre coisa que não tem nada a ver. Precisa falar do matrimônio como matrimônio. Né? Você pega um sacramento como o sacramento da ordem, que vamos dizer assim, seria mais ou menos equivalente ao matrimônio, né? Que pega os estados de vida, apesar que a palavra não é equivalente não, mas para uma pessoa ordenar, ela fica 9 anos, 10 anos, 11 anos no seminário. Para você casar, você fica o quê? Uma tarde? E não quer dizer que a gente está buscando só também diploma, né? A gente não quer diploma de sacramento, não é isso. Mas a gente precisa ter formação, a gente precisa saber o que está fazendo. A gente precisa saber onde que a gente está entrando. Por que está entrando? Porque senão depois vai dar errado e não sabe por que deu errado. E não deu errado, deu errado justamente porque você não tem a mínima ideia do que você está fazendo ali dentro. Né? Então, é um problema sério isso daí, que a gente precisa achar uma solução.
Alguém precisa achar alguma solução, porque já chegou no limite. Os tribunais estão lotados de nulidades por conta desse tipo de coisa. Tem que fazer justiça. A igreja no Brasil tem uma proposta muito boa. A CNBB, a Pastoral Familiar, tem um projeto de preparação para o matrimônio que prevê no mínimo 11 encontros. Eu tenho o livro aqui dos encontros, assim, é uma preparação muito boa, muito adequada, e que resolveria muitos desses problemas de conhecimento aí. Mas só por causa do nosso tempo aqui, a gente tem que passar para outro assunto. Continuando no matrimônio mesmo, algum fato ocorrido após o casamento torna o casamento nulo? Isso é uma pergunta que muitos fazem, por exemplo, violência doméstica, traição, essas coisas. Olha, Márcio, após, não. O que pode acontecer no após é ele revelar algo que já existia antes, né? Mas se a coisa aconteceu depois, não. O que acontece muito é assim, ó, você tem sei lá, uma traição que mais parece, né? Mas você tem uma traição. Aí você precisa investigar se essa pessoa ela já tinha esse comportamento antes do casamento. Se ela, no momento ali do casamento, do consentimento, né, do sim, ela sabia o que era a fidelidade, qual a importância da fidelidade no casamento, ou se ela encaixa naquilo que a gente falou agora há pouco, né? Só um critério social e tudo mais, não tem problema se eu trair e tudo. Então ela entendia, ela compreendia, ela tinha essa maturidade sobre o sacramento, essa maturidade espiritual para poder casar. Ela tinha essa maturidade espiritual para poder assumir um sacramento desse. Então, uma traição, por exemplo, ela pode revelar alguns critérios de nulidade, né? Mas ela em si não é um critério de nulidade. E ela acontecendo isoladamente lá no meio do casamento, se a gente não conseguir comprovar que aquela pessoa tinha sempre aquele comportamento e tudo mais, que ela realmente não entendia, aí não tem jeito. Porque nulidade, a igreja não anula, né? Você falou isso no começo. A igreja não anula casamentos. Anular é tornar sem efeito a partir de um determinado momento. Ou seja, antes ela tinha efeitos. Isso é o divórcio. Você concorda comigo? Agora, a igreja o que ela faz é investigar para declarar nulo. Quer dizer, ela retroage lá ao momento do consentimento para ver se algum dos requisitos, alguns dos critérios para aquele casamento existir, se aqueles critérios existiam na época. E se eles não existiam, então não poderia haver aquele casamento. Na verdade, ele é inválido, ele nunca foi válido, ele nunca existiu. Então as pessoas, na verdade, sempre foram solteiras, elas nunca casaram. Apesar de toda a aparência, né, entrou de noiva, teve festa, aquela coisa toda. Mesmo, na verdade, não existiu. Então, o que aconteceu depois, se foi isoladamente, se não é reflexo de algo que existia antes, então não é critério de nulidade, né? E outro ponto também, só rapidinho, a gente também nunca fala, esses termos são importantes, né? Nulidade, anulabilidade, né? E a gente nunca fala assim, ó, meu casamento é nulo por causa disso e disso. Porque ele não é nulo, mesmo que seja muito claro a nulidade, mesmo que a nulidade seja extremamente clara, ele não é nulo. Enquanto não tiver uma sentença de um tribunal eclesiástico competente declarando a nulidade, ele não é nulo. Então ele tem critérios de nulidade. Né? O casamento de não católicos tem o mesmo valor na Igreja Católica? Isso daí é interessante, né? Não o casamento de não católico, o casamento, ele é um direito natural. Então, a igreja não inventou casamento. Quando a igreja foi fundada por Cristo, o casamento já existia, né? Então, é um direito natural. O casamento lá de não batizados, ele é válido, né? Entre eles. Porque a forma canônica é esse rito, né? Esse ritual que a gente se submete para o casamento. Ele só é exigido para católicos. A Igreja Católica não vai exigir esse rito para não católicos. Então, é válido? Sim, claro que é válido.
E, inclusive, a partir do momento que essas pessoas, se elas se converterem e se batizarem, esses dois, o casamento ele é elevado à condição de sacramento. O que a igreja faz é isso. Ela pegou um direito que é natural e sacraliza, sacramenta, torna sacro, né? E eleva isso à condição de sacramento. É isso que a igreja faz entre católicos, mas aí tem que ser católico, que é quem está sob a jurisdição da igreja. A igreja não vai fazer isso para outras pessoas porque não está sob a jurisdição dela e porque essas pessoas não estão em comunhão com a igreja. Então não adianta nada, não faz diferença. Né? Outra questão um pouquinho relacionada também é com relação ao casamento civil. Eu já emendo aqui, a gente falava do casamento dos não católicos, mas e um casamento civil? Qual valor ele tem? E o casamento civil de católicos, que não se casam no religioso, como é que fica? Olha, então são duas coisas, né? Porque se você tem um casamento civil para não católicos, é uma coisa. Um casamento civil para católicos não serve para nada. Serve para o Estado, né? Serve para questões de direito, para questões né, de estabelecer datas ali, de comunhão de bens, essa coisa toda. Mas religiosamente não serve para nada, né, o casamento civil para católicos. Para pessoas não batizadas, aí entra no que a gente falou agora há pouco. Mas para católicos, aqueles que são casados, católicos, que são casados só no civil, vai lá e casa na igreja. Por que você não casou na igreja ainda? Não tem por que não tá casado na igreja? Qual que é o problema? Existe muito problema que o pessoal chega e fala assim, não, eu não tenho dinheiro. Bom, então você está querendo um casamento, você está querendo a festa. Né? Então, se você chegar e pedir para o seu pároco lá, para o padre da sua igreja, falar assim, olha, eu quero celebrar um casamento, só eu aqui, o meu companheiro, possivelmente meus filhos, só 5, 6 pessoas aqui, tudo mais, ali na capela mesmo, ele vai celebrar, né? Muito provavelmente sem cobrar nada, porque não vai usar toda aquela estrutura da igreja, colocar aquele tanto de coisa. Então, o casamento civil para católicos não serve para nada, religiosamente para nada. É só garantia para o divórcio, né? Infelizmente. E assim, no final das contas, eu tenho até uma coisa que é mais minha aqui, eu vejo que até o casamento hoje, o próprio Estado não leva a sério mais o casamento dele mesmo, né? Porque ele elevou a união estável praticamente a casamento. Então, muita coisa, quase tudo que você tem direito no casamento, se você fizer um contrato de união estável no cartório, além de mais barato, você ainda consegue colocar uma série de coisas que no casamento não dá para fazer. Então, nem o próprio Estado está levando a sério o próprio contrato de casamento dele, né? E a gente acaba querendo, às vezes, que esse casamento civil seja até levado a quase matrimônio sacramental, né? E não é, nem nunca vai ser. Vou emendar 2 perguntas aqui, porque o tempo está curto. O que é o tribunal eclesiástico e se existe campo de trabalho para leigos no direito canônico? Bom, o tribunal eclesiástico é a justiça da igreja, né? Existe o tribunal nos estados, existe o tribunal da União, existem tribunais, não existe aí por aí, do estado? Então, o tribunal eclesiástico é o judiciário da igreja, é onde isso tudo acontece, os processos correm, é onde tem os juízes, né, que estão ali para julgar, para ouvir as testemunhas. Então, o tribunal eclesiástico é isso, é onde acontece o poder judiciário ali dentro na prática. Agora, se existe campo, olha, isso é uma coisa complicada, porque assim, fora do Brasil, fora da América Latina, aqui, mas principalmente Brasil, existe muito campo. Do mesmo jeito que você, em qualquer cidade do Brasil, você sai e vê plaquinha de advocacia trabalhista, não tem isso mais por aí? Todo lugar que você vai tem essas coisas. Na Europa, em vários lugares, Itália, Portugal, França menos, mas você vai em Portugal, Itália, Espanha, você vê lá a plaquinha, direito canônico.
né? Aqui no Brasil você não vê isso em lugar nenhum. Na frente do meu escritório mesmo não tem, né? Então, você não tem tanto campo aqui, porque o direito canônico aqui não é tão desenvolvido, né? Por outro lado, ele está em franco desenvolvimento, porque todo mundo está abrindo os olhos para a necessidade do direito canônico, né? Hoje, a igreja já precisa do direito canônico, do direito eclesiástico, de pessoas que estão por dentro de todos esses assuntos, que saibam trabalhar todos esses assuntos, porque senão, daqui a pouco, a igreja não vai conseguir mais se locomover dentro da sociedade, que antes era muito fácil para a igreja fazer ou não fazer isso. Hoje a igreja precisa entrar dentro da burocracia do Estado, porque as pessoas não estão mais dispostas a ajudar a igreja. Então, dentro do direito eclesiástico, é importante ter essas pessoas, e para a própria organização interna da igreja é preciso o direito canônico, porque cada vez mais está sendo necessário, as pessoas estão buscando, o acesso à informação está sendo muito maior nos últimos, 10, 15 anos. É muito fácil você simplesmente entrar no site do Vaticano e baixar o Código de Direito Canônico, baixar as leis canônicas, começar a ler e perceber que aquilo ali está sendo feito errado, aquilo não está sendo feito desse jeito. E aí essas pessoas vão lá questionar na cúria, questionar o padre, e aí, o que ele vai responder? Como que ele vai fazer? Como que ele vai organizar isso? Como que ele vai fazer melhor daqui para frente? Ele precisa de alguém para assessorar ele, os bispos precisam de alguém para assessorar ele, né? Então, campo existe muito campo. O que precisa é de ocupar espaços nesses campos, né? E também um pouquinho de boa vontade dos bispos, dos padres e tudo mais, porque isso daí é com o tempo, não tem jeito. Esses que estão aí, esses bispos que nós temos, esses padres que nós temos, eles tiveram uma formação e mudar a cabeça deles é muito complicado. Mas vem toda uma nova geração por aí. E vindo toda uma nova geração, vem toda uma nova estrutura. Então, acredito que tenha muito campo. Daqui para frente o campo vai aumentar, né? Vai aumentar bastante. Criaram alguns mestrados aqui no Brasil, né? Então, criando esses mestrados, as pessoas vão abrindo mais os olhos para essas necessidades, né? Então, tem tudo isso. Não vai dar tempo de mais questões, mas para a gente finalizando, a gente dá o aviso, né, que a gente está criando uma formação específica sobre direito canônico no nosso site, na nossa plataforma, para um pouco suprir essa lacuna de formação, tanto para leigos quanto para religiosos e aqueles que têm uma ligação mais direta já com o direito canônico, né? Queria que você falasse como que é estruturado esse curso, assim, o que a pessoa aprende no curso de direito canônico, esse que você preparou para a gente. Esse curso aí, então, vai ser só uma introdução, né? Como vocês perceberam aí na fala, durante essa 1 hora que nós conversamos, é muita coisa, tem bastante coisa no direito canônico. Então, o curso de direito canônico ficaria muito grande, trata-se de uma introdução. Então são 27 aulas, sendo a última delas bônus, né, só sobre direito matrimonial, com toda a estrutura aí da Martíria Cursos, para a gente poder compreender pelo menos as bases do direito canônico, compreender melhor como fazer, o que é, né, aonde que está no mundo o direito canônico. Então nós temos aí todas essas aulas e a gente pretende que atinja as pessoas positivamente daqui para frente com essas informações, com esse estudo sobre, especialmente, a história, o Código de Direito Canônico e alguma legislação esparsa, né? Falamos praticamente do código inteiro lá. Sim, a gente estruturou ele, além dessa introdução da história, seguindo as partes do código, né? Que é cada uma das suas partes. Os livros, né? Dos livros, para dar essa noção geral de todas as partes que compõem o direito. A gente já está encerrando. Durante essa semana a gente vai divulgar o link de inscrição. Para quem assistiu essa aula e para quem assistiu a gravação também, a gente vai dar um bônus que além do valor, que vai ser muito baixo,
a gente vai dar de brinde o curso sobre matrimônio, que é a questão que muita gente procura o direito canônico, é sobre o matrimônio, mas o matrimônio não é só direito, é muita teologia também, é muita pastoral, e a gente já tinha esse curso de matrimônio no nosso site. Então, para quem pedir, assim, eu vi lá na aula, na live, eu quero o curso do matrimônio. A gente vai dar de graça para quem se inscrever no curso de introdução ao direito canônico, que a gente vai divulgar essa semana. Eu agradeço, então, quem assistiu aí ao vivo, quem está assistindo depois também vai receber as informações. Agradeço ao professor Dr. Emanuel. Desejo a todos uma boa noite e fiquem atentos aí nas nossas redes, que a gente vai divulgar as novidades. Obrigado, Emanuel. Até uma próxima. Certo, até mais. Tchau, tchau. Tchau.